dublado pelo canal Só Pregações Dubladas, traduzido pelo canal O Espírito e a Noiva Dizem Vem. Qual é a sua visão? Sermão pregado por Leonard Ravenhill aos 87 anos em seu último culto na Calvary Commission, em 14 de setembro de 1994. Infelizmente o sermão não foi gravado, foi feito apenas este registro escrito. Vamos ver o que Paulo tinha a dizer sobre o ministério em 2 Coríntios 6, de 3 a 8. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Esta palavra pode não parecer muito relevante para nós, mas eu não deixo um dia passar sem orar por meu irmão oprimido na Bósnia. Quantos jovens morreram lá? Nos últimos 2 ou 3 anos, morte de mártires. Como é fácil sentar-se, bater palmas, tocar os pés e cantar. Minha esperança está firmada em nada menos do que no sangue e a justiça de Jesus. Mas e quando você chega à terceira estrofe? Quando toda a minha alma cede. Quando toda a sua vida, sua esposa é estuprada diante de seus olhos. Você não tem vida. Não tem igreja, tudo se vai, você é arrastado pela cidade. Isso é o que está acontecendo lá agora, mesmo enquanto estamos aqui. Eu não acho que valorizamos nossos privilégios como deveríamos. Paulo fala sobre remir o tempo, aproveitar as oportunidades, das coisas que desperdiçamos. Certamente perdemos muito tempo. A palavra que esteve muito em minha mente nessas 2 ou 3 últimas semanas está em Efésios 2:7, nos séculos vindouros. Quantas vezes pregamos sobre isso? Acho que há um perigo em algo que eu chamo de o perigo do imediato. Estamos vivendo no tempo do imediato. Vivemos nisso tanto quanto os outros homens. Não devemos. Devemos viver como homens marcados para a eternidade, nos séculos vindouros. Olhe para Elias. Elias foi ordenado a se esconder na caverna. Ele ficou lá por 3 anos. A maioria de nós não pode ficar 3 horas sem ligar um rádio ou a TV. Tente 3 dias, tente 3 semanas, se desligando de tudo externo, de tudo mundano que foi rotulado e envenenado pelos sistemas mundanos. Precisamos refletir e consertar as coisas. Hebreus 11 me diz que Moisés suportou ver aquele que é invisível. Paulo nos diz que as coisas que são vistas são temporais e as que não são vistas são eternas. Precisamos ter cuidado em viver no visível o tempo todo. Valores visíveis, a durabilidade das coisas que são apenas por um tempo. Pense em Moisés, quando ele esteve atrás do deserto, não por 4 dias, nem por 40 dias, mas por 40 anos, 1/3 da sua vida. Havia um preço por sua cabeça depois de ter sido expulso da maior família real do mundo. Ele já não tinha 7 refeições diárias. Ele morava no lado de trás do deserto. Você acha que ele pensou algum dia que estaria no Monte da Transfiguração com Jesus e Elias? Ele conseguiu ver aquele que é o Cristo invisível. E o que ele fez? Ele considerou o opróbrio de Cristo, não o reino de Cristo, o opróbrio de Cristo, maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Será que ele o viu vindo nas nuvens? Será que ele viu pela fé que iria estar no Monte da Transfiguração? Será que ele foi mais longe até o fim dos tempos, quando uma multidão que ninguém pode contar de cada tribo, raça e língua cantará a canção de Moisés e do Cordeiro? Vivemos muito neste mundo. Nós somos terrenos.
Quantos de nós conhecemos alguém que está consciente da eternidade? O que a América precisa é alguém que passará por todas as igrejas do país e pregará por uma semana sobre a eternidade, que pregará um dia sobre o tribunal de Cristo, um dia sobre o julgamento dos crentes e um dia sobre as bodas do Cordeiro. Mais uma vez, eu já lhes disse antes, eu não quero só ir para o céu, quero ir para as bodas do Cordeiro. Eu não quero apenas ir para as bodas, eu quero fazer parte da noiva. As últimas palavras de Jesus não foram ide por todo mundo e pregai o evangelho. Isso foi para os 11 discípulos. As últimas palavras de Jesus estão em Apocalipse. Arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Para o que Jesus está vindo? Uma noiva. A palavra de Deus diz que ele está vindo para uma noiva sem mancha, sem ruga ou qualquer coisa semelhante. Você acha que a igreja está assim hoje? O que Jesus diz sobre a igreja? Que ela está pobre, miserável, nua, cega e deplorável. Um tempo atrás eu fui a um casamento da filha de um milionário. Quando a noiva desceu o corredor, foi como se uma voz me dissesse: olhe. Eu olhei para ela, ela estava muito bem vestida, muito educada, muito brilhante. Enquanto eu olhava para ela descendo o corredor, eu pensei: Jesus está vindo para uma noiva que é pobre e miserável. Se eu fosse um artista, eu iria pintar a noiva em uma muleta, uma perna quase seca, vestindo trapos, o resto das roupas desalinhado como uma mulher nas ruas. Pobre, miserável, nua, cega e deplorável. Então algo tem que acontecer à igreja antes que o Senhor Jesus volte. Uma coisa já devia estar decidida em nossos corações, e é viver com crueldade para com nossas vidas e humilhação de nossas vidas neste presente mundo mau. E quanto a Elias, ele entra em uma caverna por 3 anos. 3 anos é um tempo bem longo, não é? Pois ele fez isso. Diz em 1 Reis 17, esconde-te. Diz em 1 Reis 18, vai mostrar-te. Em 1 minuto ele se encontrou diante de um rei. Logo depois ele ousa ficar diante dos israelitas. Um homem que tem intimidade com Deus nunca é intimidado pelo homem. O medo do homem vai embora completamente. Eu certamente acredito com todo o meu coração que não somos conscientes da eternidade. Vivemos para o cotidiano, devemos viver com os valores da eternidade em vista. Essas pessoas estavam animadas, e nós? Trabalhamos para Cristo, trabalhamos com Cristo e um dia vamos vê-lo. Como um escritor de hinos disse, face a face com Cristo, meu Salvador, face a face o que será, quando com o arrebatamento eu o contemplar. Quem ficaria encantado agora de ir e ficar diante do Rei? Você terá que responder por todas as suas pregações. Muitas vezes pegamos um texto e o afogamos em palavras. Eu acordei esta madrugada por volta das 3 pensando nisso. Preguei por mais de 70 anos. Pegue 120 palavras, multiplique por 60 minutos, depois por 1 ano, depois por 70 anos, e eu terei que prestar contas a Deus por todas essas palavras. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais ela penetra meu coração. Isso me faz parar e pensar e meditar. Eu medito agora mais na eternidade do que jamais meditei em toda a minha vida. Nosso povo não está consciente da eternidade. Você acha que uma pessoa que está pronta para a eternidade perderia uma reunião de oração? Eu não conheço qualquer outro lugar na terra onde há mais liberdade do que em uma reunião de oração, onde Deus unge aqueles que oram e você, por assim dizer, quase esfrega os ombros em Deus. Digo mais uma vez, quando Acabe estava suspirando pelo pescoço de Elias e Jezabel estava cavando um buraco para os seus pés, você acha que ele pensou por um momento que ele estaria no Monte da Transfiguração com Moisés e Jesus? Aparentemente, Moisés podia ver através do espaço no tempo. Ele podia ver e ele suportou. Ele escolheu sofrer. Imagine que você tivesse 20 ou 30 anos na Bósnia ou em um desses países hoje. Você não teria uma casa para ir para casa. Alguns desses jovens hoje entram em meu escritório e dizem: estes são dias maravilhosos para se estar vivo. Claro que são. Você sai de uma casa com ar-condicionado, entra num carro com ar-condicionado, vai para uma igreja com ar-condicionado, onde você recolhe uma copiosa oferta e vai para casa para se alegrar no Senhor. E aqueles que não recebem nada? Paulo chega naquele lugar onde ele diz: não tenho nada, mas possuo todas as coisas. Paulo passa por todo tipo de limpeza.
Ele não encerrou em Romanos 7, o pecado que habita em mim. Ele terminou em Gálatas 2:20. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele não encerrou em Romanos 7, o pecado que habita em mim. Ele terminou em Gálatas 2:20. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Este é o melhor da vida cristã. Não me importa quantas línguas falamos ou quantos milagres realizamos. Novamente, a palavra de Deus diz: Cristo vive em mim. A vida que agora vivo neste corpo mortal é controlada por Cristo. As pessoas dizem que no Antigo Testamento Cristo estava com eles, mas não neles. Mas Pedro não diz isso. Cristo estava neles. Você acha que um homem poderia orar e dizer em nome da nação podre em que ele morava: Senhor, mata-me? Novamente ele também diz: tire a minha vida, eu não me importo de viver. Eu quero ser possuído por Deus. Eu quero ser possuído por Deus. Claro, alguns dizem que isso é fanatismo. As pessoas ficam cansadas de ouvir sobre todos os problemas da Bósnia, mas elas não podem esperar para ouvir o que está acontecendo com a greve do beisebol. E eu estou falando sobre homens no ministério, me refiro a pregadores. Eles saem correndo da igreja para casa domingo de manhã e vão assistir beisebol ou futebol. Então eles estão tentando servir a dois senhores. Ninguém pode fazer isso. Você só pode servir a um Senhor. Quanto mais eu leio essa palavra, mais percebo que Cristo não veio apenas me levar à cruz, como Paulo diz em Romanos 6. Você pode ser crucificado com ele. Mas acho que a coisa mais incrível que Jesus disse é: o príncipe deste mundo vem e ele nada tem em mim. Ele desperdiça seu tempo tentando Jesus. Ele passou por 40 dias de tentações e provações implacáveis. Depois disso, ele foi removido da sinagoga e depois disso, ele está sendo apagado o tempo todo. Ele nasceu fora, nós cantamos. Jesus nasceu em uma manjedoura. Ele foi enterrado fora, porque ele contaminaria a cidade se o enterrássemos dentro. E ele ainda está fora da igreja. Isso não é incrível? No livro de Apocalipse, Jesus ainda está fora da igreja e batendo na porta, tentando entrar. Para quantas igrejas ele teria que dizer isso hoje? Devemos permitir que Deus esteja no controle total de nós, sem ambições próprias, sem qualquer preocupação senão glorificar o Pai. Não resta mais tempo. Como eu disse na noite passada, crentes, nós não estamos nos últimos dias, estamos no último dos últimos dias. Em Hebreus 1 diz: Deus, que em diversas ocasiões e em vários modos falou, tem nesses últimos dias falado por seu Filho. Isso foi há 2000 anos. Quanto à leitura do livro de Apocalipse, fala de coisas que logo passarão. O Dr. Tozer costumava me dizer com muita frequência que estamos no último capítulo de Apocalipse. Mais e mais e mais nós devemos ser a luz neste mundo de trevas. Talvez você não saiba o privilégio maravilhoso que é ser um exemplo para os jovens. Mostre a eles que você não está preso ao dinheiro, você não está preso às posições, você não está preso tentando ser o melhor pregador da sua denominação. Viva perto de Deus dia a dia. O Espírito dá testemunho. John Wesley pregou isso mais do que qualquer outra pessoa. Nunca ouvi ninguém pregar sobre Romanos 8,16. O Espírito dá testemunho com o nosso espírito. Nos Atos dos Apóstolos diz o mesmo. Somos testemunhas, assim como o Espírito Santo. Não precisamos de reconhecimento externos. Não precisamos de rótulos externos. Quando penso o que significa em Judas orar no Espírito Santo, significa mais do que apenas línguas. Significa que o Espírito Santo corre em mim. Se eu estiver cheio do Espírito Santo, o que aflige o Espírito Santo me entristecerá. Não se trata de alegria ou emoção. Os discípulos pediram ao Senhor: ensina-nos a pregar? Não! Eles ouviram o Sermão do Monte, o maior sermão já pregado, mas eles nunca disseram: Senhor, ensina-nos a pregar. Jesus cantou um hino e entrou no Getsêmani. Acho que ele cantava com frequência, mas eles nunca disseram: Senhor, ensina-nos a cantar. Eles nunca disseram: Senhor, ensina-nos a rir. Não, eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar.
Se eu pudesse voltar no tempo, acho que passaria mais tempo na palavra de Deus e entrando nas profundezas de vidas de homens como o Hyde de oração, John Nelson Hyde. Me falaram sobre um homem cujo amigo estava com o Hyde de oração. Ele disse: eu estava na Índia para uma convenção e eu pedi pelo privilégio de orar com o Hyde de oração. John Hyde disse: vou orar amanhã de manhã. Quando fui para orar, eram 9 da manhã. Então alguém bateu na porta e eu pensei: você acaba de começar a orar e alguém interrompe. Então houve outra batida na porta e eu não me movi. O Hyde de oração não se moveu, então alguém abriu a porta e disse: são 15 para as 3, você vai pregar às 3. Eu estive de joelho de 9 da manhã às 3 da tarde, nem sabia para onde o tempo tinha ido. Foi uma experiência maravilhosa ouvir esse homem derramar seu coração em oração. Não estou dizendo que todos alcançam esse nível, mas acredito que a melhor coisa que podemos fazer é orar. Toda vez que oro, não quero que Deus me torne popular, não quero ter a maior igreja da cidade. Jesus nunca teve a igreja de crescimento mais rápido. Na verdade, a igreja dele diminuiu e diminuiu até um dia restarem apenas 11 e ele disse: vocês também vão embora? Eu não acho que devemos orar para que Deus tire as pessoas. O que estou dizendo é isso. Você deve se aproximar do coração de Deus. Eu confio que Deus lhe dará esse privilégio de ter trabalho árduo que muitas poucas pessoas tiveram. Paulo tinha isso. Eu acho que não passa um dia sem eu pensar em Paulo no trabalho de parto. Olhe para sua base teológica. Olhe para a Epístola dos Romanos. Olhe sua Epístola aos Efésios. E, no entanto, com tudo isso, ele ainda ansiava para chegar perto do coração de Deus. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado, minha própria morte. Eu não acho que você tenha que morrer a morte de um mártir para ser um mártir. Você pode ser um sacrifício vivo. Você pode morrer para as vantagens, você pode morrer para as tentações, você pode morrer para os privilégios. Você pode morrer para todas aquelas coisas que não melhoram sua vida espiritual, que não somam a visão espiritual, que não se somam à compreensão espiritual. Quando Deus trabalha em mim, Ele é tão diferente do conceito teológico que eu tive um dia. Não viva no imediato. Lembre-se, Moisés viu Jesus à distância. Veja que Jesus está vindo para governar a terra, não para morrer, não para ser empurrado, mas Ele está vindo para governar a terra. A palavra de Deus diz que pelo menos alguns irão reinar com Ele. Quem? Quem vai reinar com Ele? Os vencedores, vencendo a tentação, vencendo o mundo, vencendo nossos próprios desejos, sendo completamente controlados por Deus. Agradeço a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Ele não parou e Ele não vai parar. A palavra de Deus diz: todos compareceremos diante do tribunal de Cristo, e o juiz de toda a terra não fará o certo. Isso vai ser horrível, mas se eu não acreditasse, acho que eu ficaria louco. Quem vai dar conta de todo o massacre sangrento na Ruanda hoje? Todas as guerras da terra, todos os generais, os reis da Inglaterra, os presidentes dos Estados Unidos estarão diante de Deus, quando Ele irá tirar todas as máscaras e descobrir tudo. Todo mundo, todos os pregadores estarão diante de Deus. Este é o dia da avaliação final. Eu quero viver com os valores da eternidade em vista. Se nós julgarmos à luz da palavra de Deus, não precisamos temer o julgamento. Se caminharmos na luz como Ele está na luz, é tudo o que Ele nos pede para caminhar na luz. E isso é o que eu desejo. Que vocês tenham mais visão do que eu já tive, mais poder do que eu já tive, mais compreensão do que eu já tive. Deus nos ajude, esse é o período mais difícil da história humana. Nunca houve tantas nações de cabeça para baixo. O mundo está como um navio apanhado em uma tempestade, não tem âncora, não tem bússola, não tem gráfico. Eu acredito, irmãos, que vocês viverão para ver muitos de Washington implorando a Igreja de Jesus Cristo para trazer libertação. Eles ignorarão isso, rirão disso, eles desprezarão isso, mas eles chegarão a um lugar que ficarão tão desamparados politicamente, tão indefesos financeiramente, tão desamparados moralmente que terão que invocar a Deus. Ele é a única resposta certa.
Uma coisa que me impressiona quando estudo a vida de Noé é que não há menção à sua vida de oração. Mas quando eu venho a Ezequiel 14, os 3 homens mais justos que já viveram, Noé é um deles, Jó é outro e Daniel. Que orações impressionantes eles ofereceram, mas chegará um momento em que Deus não vai te ouvir mais. Um colega me disse: acabei de terminar os 3 anos do seminário. Eu perguntei a ele: alguém pregou um sermão sobre a eternidade? Não. Você ouviu algum sermão sobre o tribunal de Cristo? Não. Alguém pregou um sermão sobre a noiva de Cristo? Não. O homem explodiu em lágrimas. Eu disse: em nome de Deus, por que você vai ao seminário? Para aprender a enterrar os mortos? Há uma eternidade na nossa frente. Há um mundo que agora está em mais rebelião do que nunca. Como nos dias de Noé, eles se rebelaram contra Deus. Durante 100 anos, Noé nunca pregava uma nova mensagem. Ele pregava o arrependimento, ele pregava a justiça. Alexander White costumava dizer: você pode pregar sobre cura divina, você pode pregar sobre profecia, pode pregar qualquer coisa, mas não pode pregar a justiça. As pessoas não vão permitir. Ainda espero que Deus derrame seu espírito em toda a carne. Que Ele derrame seu espírito, não a nossa coisa artificial. Nós rimos e assistimos a TV a noite toda. Quando o fardo do Espírito Santo se apodera de você, você experimenta o que acontece no avivamento. Penso que a pregação do avivamento é uma cirurgia cardíaca aberta. A outra pregação não é a semelhança da mensagem. Estou tentando dizer que é tão ruim quanto é. Estamos vivendo na hora mais crítica da história humana, mas Deus não desistiu. Ele ainda não está disposto a deixar qualquer pessoa perecer. Ele ainda ama homens e mulheres. Eu quero estar naquele lugar onde eu posso suportar as dores do parto. Durante anos eu encerrei todas as noites de oração do mesmo modo. Eu dizia: ó Senhor, não me diga naquele grande dia. Ravenhill, eu tinha muitas coisas para te dizer, mas você não poderia suportá-las. Você não conta os segredos de sua família aos seus filhos pequenos. Você quer falar com alguém que entenda. Eu acredito que Deus quer nos dar ouvidos para ouvir. Eu acredito que Ele quer nos dar novo entendimento. Eu acredito que Ele quer nos dar nova revelação. Leonard Ravenhill. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a sua visão? Qual é a sua visão? Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado. Obrigado.